Fala galera, há muito tempo eu não posto vídeos nesse canal. Na verdade, foi bastante tempo. 3 anos sem postar um vídeo. Galera do canal, finalmente deu vontade de voltar a postar vídeos. Mas os vídeos de agora em diante vai ser diferente. Eu vou fazer vídeos de ler novelas. Eu não sei vocês galera, mas eu gosto bastante de ler. Então vou voltar o canal postando vídeos lendo novelas, mas não vai ser com a minha voz. Vai ser com essa que eu estou falando com vocês agora. Esses vídeos que eu vou postar, e bom pra quem não gosta de ler, coloca um fone e só ouve a história sendo contada. Talvez eu volte mais pra frente a postar vídeos de animes e com a minha voz. Por enquanto vai ser assim, mas é isso meus manos, fiquem com o vídeo. Reverendo Insanidade Capítulo 1. O coração de um demônio nunca se arrepende, mesmo na morte. Fang Yuan, entregue silenciosamente a cigarra da primavera e outono e eu lhe darei uma morte rápida. Velho bastardo Fang. Pare de tentar resistir mais. Hoje todas as principais facções da justiça se uniram apenas para destruir seu covil do diabo. Este lugar já está coberto de redes inescapáveis. Desta vez você definitivamente será decapitado. Fang Yuan, seu demônio maldito, só porque você queria cultivar a cigarra primavera-outono, você foi e matou milhares de pessoas. Você cometeu muitos pecados imperdoáveis e hediondos. Demônio, 300 anos atrás você me insultou, tirou a pureza do meu corpo, matou minha família inteira e executou minhas 9 gerações. Daquele momento em diante, eu o odiei com uma paixão ardente. Hoje, eu quero que você morra. Fang Yuan estava em vestes verde escuras que tinham sido rasgadas em pedaços. Seu cabelo estava desgrenhado e seu corpo inteiro estava coberto de sangue. Ele olhou ao redor. As vestes ensanguentadas balançavam levemente na brisa da montanha como uma bandeira de guerra. Sangue fresco fluía dos numerosos ferimentos no corpo. Só por ficar ali por um curto período, Fang Yuan já havia acumulado uma grande poça de sangue sob seus pés. Os inimigos o cercavam por todos os lados. Já não havia saída. Era uma conclusão precipitada que ele morreria aqui. Fang Yuan entendeu sua situação claramente, mas mesmo diante da morte sua expressão não mudou, ela estava calma. Seu olhar era tranquilo, seus olhos eram como piscinas profundas de água em um poço, tão fundo que parecia não ter fim. As principais facções da justiça que cercavam não eram apenas os experientes anciãos, mas também heróis jovens e talentosos. Ao redor do Fang Yuan, fortemente cercado, alguns rugiam, alguns zombavam. Havia olhos que brilhavam com luz, alguns segurando suas feridas enquanto olhavam com medo. Eles não se moveram. Todos estavam cautelosos como o ataque final de Fang Yuan. Fang Yuan, que ficou em silêncio como uma escultura o tempo todo, virou o corpo lentamente. O grupo de guerreiros foi subitamente alertado e todos deram um grande passo para trás. Agora, a rocha cinzenta da montanha sob os pés de Fang Yuan já estava manchada de um vermelho profundo há muito tempo. Devido à perda de muito sangue, seu rosto ficou mortalmente pálido. No brilho posterior do pôr do sol, de repente ele tinha um brilho brilhante sobre ele. Olhando para o sol poente, Fang Yuan riu levemente. O sol se põe acima da montanha azul, a lua de outono com o vento da primavera. A manhã é fina como cabelo e a noite é como neve, quer você tenha sucesso ou não, quando você olha para trás, não resta nada. Enquanto ele dizia isso, memórias de sua vida anterior na Terra surgiram diante de seus olhos. Ele era originalmente um estudioso chinês na Terra que por acaso chegou a este mundo. Ele suportou uma vida difícil por 300 anos, passou por outros 200 anos. Cerca de 500 anos de sua vida passou num piscar de olhos. Tantas memórias que estavam enterradas no fundo do coração começaram a reviver, brotando diante de seus olhos. Eu falhei no final. Fang Yuan suspirou em seu coração emocionalmente, mas não havia arrependimentos. Este resultado final foi algo que ele havia previsto. Quando tomou sua decisão no começo, ele havia se preparado para isso. Ser um demônio é ser impiedoso e cruel, um assassino e destruidor. Não há lugar no céu ou na terra para tal coisa, se tornar um inimigo do mundo, ainda tendo que enfrentar as consequências. Se a cigarra primavera-outono que acabei de cultivar for eficaz, ainda serei um demônio na minha próxima vida. Com esse pensamento, Fang Yuan não conseguiu evitar soltar uma grande risada. Demônio perverso, do que você está rindo?
Tomem cuidado todos, o demônio vai atacar antes dos seus momentos finais. Apresse-se e entregue a cigarra primavera-outono. O grupo de senhores da guerra avançou. Neste momento, com um estrondo alto, Fang Yuan foi envolvido por uma onda cigante de energia. A chuva de primavera caía silenciosamente na montanha Qingmao. Já era tarde da noite, uma leve brisa soprava junto com a chuva fina. Mas a montanha Qingmao não estava coberta pela escuridão da lateral até o sopé da montanha, dezenas de pequenas luzes brilhavam como uma faixa brilhante. Essas luzes brilhavam em prédios altos, embora não se pudesse dizer que fossem equivalentes a 10.000 luzes, ainda assim eram alguns milhares em número. No meio da Vila Gui havia um pavilhão magnífico. Uma grande cerimônia estava sendo realizada naquele momento, e as luzes estavam ainda mais brilhantes do que nunca, irradiando glória. Ancestrais, por favor, nos abençoem. Oramos para que esta cerimônia traga muitos jovens de talento e inteligência excepcionais, trazendo sangue novo e esperanças para suas famílias. O chefe do CL Gui tinha uma aparência de meia-idade, suas costeletas estavam ficando grisalhas e ele estava vestido com túnicas brancas cerimoniais, ajoelhado no chão amarelo amarronzado. Seu corpo estava reto com as mãos unidas, os olhos bem fechados, enquanto ele orava sinceramente. Ele estava diante de uma caixa alta e preta. Havia 3 camadas na caixa, todas abrigando tábuas memoriais de ancestrais. Em ambos os lados das tábuas havia incenso de cobre, a fumaça subindo. Atrás dele estavam mais de 10 pessoas ajoelhadas de forma similar a ele. Elas usavam vestes cerimoniais brancas soltas, e eram todos os anciãos do CL, membros importantes e aqueles que tinham muita autoridade. Após terminar as orações, o chefe do clã Gui curvou a cintura com as 2 mãos, pressionando o chão e se curvou. Quando a testa bateu contra o chão amarelo, amarronzado, leves pancadas puderam ser ouvidas. Atrás dele, os anciãos e membros importantes do clã seguiram o exemplo solene silenciosamente. Com isso, o salão se encheu de leves pancadas enquanto as cabeças batiam no chão. Quando a cerimônia terminou, a multidão de pessoas levantou-se lentamente do chão e saiu silenciosamente do templo sagrado. No corredor, suspiros de alívio foram ouvidos pela multidão de anciãos e a atmosfera se afrouxou. O barulho da discussão aumentou lentamente. O tempo voa muito rápido, no piscar de olhos, 1 ano se passou. A cerimônia anterior parece ter acontecido ontem, ainda consigo me lembrar dela vividamente. Amanhã é a abertura da grande cerimônia anual, eu me pergunto que novo sangue de clã aparecerá este ano. Espero que alguns jovens altamente talentosos apareçam. O clã Gui não vê um gênio emergir há 3 anos. Concordo. A Vila Bai, Vila Xiong, todos esses anos tiveram alguns gênios talentosos aparecendo. Especialmente aquele Bai Mingbing do clã Bai, seu talento natural é bem assustador. Não ficou claro quem havia mencionado o nome Bai Mingbing, mas os rostos dos anciãos começaram a mostrar preocupação. As qualificações do garoto eram esplêndidas. Em apenas 2 anos de treinamento, ele já havia alcançado o nível de mestre Gu nível 3. Na geração mais jovem, ele poderia ser considerado o mais destacado. Foi a tal ponto que até mesmo a geração mais velha pôde se sentir pressionada pela juventude promissora. Com o tempo, ele inevitavelmente se tornaria o pilar do clã Bai. No mínimo, ele também seria um guerreiro forte e independente. Ninguém nunca duvidou desse fato. Mas para os jovens que participarão da cerimônia deste ano, nem toda a esperança está perdida. Você está certo, o lado de Fang Zi parece um jovem gênio. Capaz de começar a falar depois de 3 meses, capaz de andar depois de 4. Aos 5 anos de idade, ele era capaz de recitar poesia, parece excepcionalmente inteligente, especialmente talentoso. Que pena que seus pais morreram cedo, agora ele está sendo criado por seu tio e tia. Sim, este tem sabedoria e tenra idade, também abrigando grandes ambições. Nos últimos anos, ouvi suas criações Jiang Jingjiu, Yongmei e Jiang Shengzi, que gênio. O chefe do clã Gui foi o último a sair do templo ancestral. Após fechar lentamente a porta, ele ouviu as discussões que estavam acontecendo no corredor entre os anciões do CL.
Ele soube imediatamente que os mais velhos estavam discutindo sobre o jovem conhecido como Gu Yuifang naquele momento. Como chefe do CL, é natural prestar atenção aos jovens notáveis e proeminentes. E acontece que Gu Yuifang era o mais chamativo entre os juniores. A experiência mostrou que aqueles que têm memória fotográfica em tenra idade, ou aqueles que possuem força que poderia rivalizar com a de um adulto, ou que têm outros grandes talentos inatos, todos têm qualificações de cultivo excepcionais. Se essa criança mostrar potencial de grau A, com muito cuidado ela poderia até competir contra Bai Ningbing. Mesmo que seja grau B, no futuro ela também poderia se tornar um estandarte do clã Guiri. Mas com esse tipo de inteligência inicial, a porcentagem de grau D não é tão grande, mas é altamente possível ser um grau A com esse pensamento. O chefe do clã Guiri curvou os lábios lentamente em um sorriso. Imediatamente, com uma tosse, ele encarou os anciões do clã e disse: Pessoal, já é tarde. Para a cerimônia de abertura de amanhã, vocês devem descansar bem e cuidar de seus níveis de energia. Com suas palavras, os anciãos pareciam assustados. Eles se entreolharam com um toque de cautela nos olhos. As palavras do chefe do clã eram bem intencionadas, mas todos sabiam o que ele pretendia transmitir. Todos os anos, para competir por esses jovens gênios, os mais velhos brigavam entre si até ficarem com as orelhas vermelhas e as cabeças sangrando. Eles devem permanecer bem descansados e se recompor até amanhã, quando a competição começa. Especialmente com aquele Gu Yuifang, cujo potencial de grau era extremamente grande. Sem contar o fato de que ambos os seus pais estavam mortos, e também que ele era um dos dois únicos descendentes da linhagem de Fangzi que restaram. Se alguém conseguisse pôr as mãos nele e trazê-lo para sua própria linhagem familiar, com muito cuidado e treinamento, poderia garantir a si mesmo 100 anos de prosperidade. No entanto, vou em frente e digo o que precisa ser dito primeiro. Quando competir, faça de forma justa e honesta. Nenhum truque e conspiração são permitidos, ou danos à unidade do CL. Por favor, mantenham isso em mente, todos vocês. O chefe do clã instruiu estritamente. Não ousaríamos, não ousaríamos. Vamos manter isso em mente. Então esta é uma boa noite, por favor, tome cuidado. Os anciões do clã se dispersaram lentamente com pensamentos profundos. Não muito tempo depois disso, o longo corredor ficou quieto. O vento da chuva de primavera soprava pela janela, e o chefe do clã caminhou levemente em direção à janela. Imediatamente, ele respirou o ar fresco e úmido da montanha, como era refrescante. Este era o terceiro andar do sótão. O chefe do clã olhou pela janela. Ele podia ver metade de toda a Vila Guiri. Mesmo sendo tarde da noite, a maioria das casas da vila ainda tinha luzes acesas, o que era incomum. Amanhã é a cerimônia de abertura, e isso afeta os melhores interesses de todos. Uma espécie de atmosfera excitada, porém tensa, envolveu os corações das pessoas do CL, e assim, naturalmente, muitas pessoas não conseguiram dormir bem. Estas são as esperanças para o futuro do CL. Com as muitas luzes dançando em seus olhos, o chefe do clã suspirou. No mesmo momento, um par de olhos claros olhou silenciosamente para as mesmas luzes brilhando à noite, cheios de sentimentos complexos por dentro. Guiri Village, isso foi há 500 anos. Parece que a cigarra primavera-outono realmente funcionou. Fang Yun olhou calmamente, parado perto da janela, deixando a chuva do vento bater em seu corpo. O uso da cigarra primavera-outono é reverter o tempo. No ranking tem Big Mystical Gu, a cigarra primavera-outono conseguiu ser classificada em 7º. Naturalmente não era uma mera criatura, em suma, é a capacidade de renascer. Com o uso da cigarra primavera-outono eu renasci, voltando ao tempo de 500 anos atrás. Fang Yun estendeu a mão, seu olhar fixo em suas próprias palmas jovens, macias e pálidas, então lentamente as fechou, abraçando a verdade desta realidade com todas as suas forças. O som da chuva fina batendo suavemente contra o peitoril da janela encheu seus ouvidos. Ele fechou os olhos lentamente, abrindo-os depois de um longo tempo. Ele suspirou. 500 anos de experiência, realmente parece um sonho. Mas eles